pré-terdolosa. Não, aqui 5 a 10. Beleza? Show? Mais alguma, gente? Fala. Qual dele? Tá, então matou? Beleza. Ó, fala. Não, parágrafo segundo. Sim. Teoria do consentimento exatamente. Algumas correntes traziam o quê? Que indúbio pro réu ia aplicar de 2 a 4. No caso do racha, gerando morte, na época, né? Indúbio pro réu. O STF não, o STF usou a teoria do consentimento. Só que como estava muito difícil você conseguir configurar isso na prática, aí ele resolveu, a lei 13.281 revoga o parágrafo 2º, ok? Revoga o parágrafo 2º, trazendo a 13.546 de 2017, traz a nova figura qualificando o racha. O racha não, o álcool. Sim, o álcool gerando morte, pré-terdolosa. Resumindo e concluindo, então, para quem não entendeu, ó. Resumindo e concluindo, para quem não entendeu. E concluindo, para quem não entendeu. Olha aqui, ó. Vamos ver se vocês entenderam, então. Olha todo mundo para cá. Olha todo mundo para cá. Olha todo mundo para cá. Se eu praticando um racha gerar uma morte culposa na direção de veículo automotor. Posso deixar assim? Você já entende o que eu estou falando, né? Qual é a pena? Vai. É o parágrafo 2º do 308, que traz uma pena de reclusão de quanto a quanto? Você entendeu? Se eu, alcoolizado ou qualquer outra substância capaz de trazer dependência física ou psíquica, botar reticências, porra, quase que não saiu, gerando morte culposa na direção de veículo automotor, uma figura pré-terdolosa, hoje eu respondo pelo quê? A partir de 19 de dezembro, 19 de abril. Parágrafo 3º do 302, que traz uma pena, hoje, de reclusão de quanto a quanto? 5 a 8 anos. Claro, sem prejuízo da suspensão judicial, etc. Fala. Pô. Boa pergunta. Se o cara estiver bêbado praticando raça e gerar um homicídio, a jurisprudência majoritária entende como uma figura de dolo eventual. Majoritariamente. Tá? Racha mais álcool. Claro que não existe uma fórmula, tá, para isso. Eu não posso falar, sempre vai ser. Não. Mas jurisprudencialmente, de forma majoritária, o entendimento hoje é que há uma figura, um entendimento de dolo eventual nessa hipótese. Aí responde pelo CP. Hã? Não. Racha gerando morte é dolo eventual, pô. Isso. Vai responder lá pelo 121. Beleza? Posso pagar aqui? Vocês entenderam isso? Vocês entenderam? Posso pro 303? Então vou prosseguir pro 303. Ó, outro assunto que é passível de cair na prova, tá? Outro assunto que é passível de cair na prova. Se eu tiver que apostar em mais um assunto, eu apostaria até agora naquele da ação pública incondicionada, quando se torna lesão, e esse aqui. Vamos lá, prosseguindo. Os assuntos estão muito em voga, né? Sou um gordinho gostoso, Ah! Não, vocês não sabem. Vocês me viram lá no Missão Bombinhas dançando, né? Vocês viram lá no Missão Bombinhas eu dançando lá o Despacito. Lembra como é que foi a negação? Tá. Priscila quer que eu, no casamento, dance. Tá inventando moda de inventar dança no casamento. Eu vou parecer uns milinguidos lá dançando, né? Vambora. Eu danço muito mal, cara. Muito mal. Mais algum problema? Mas, ô, Sávio, tem uma coisa que eu faço bem pra caralho.
Olhar pra ele, sabe? Tem uma coisa que eu faço. Ó, vambora. Prosseguindo, vambora. Galera, continuar aqui no 303 em diante agora, sem mais delongas. 303 é a lesão corporal culposa. Lesão corporal culposa. Galera aí que tá me assistindo aí, depois me segue lá no Insta, tá? Ronaldo Bandeira, professor Ronaldo Bandeira, vocês também, tá, gente? Deixa de seguir lá, eu acho que vocês já seguem, né? A maioria aqui já segue, hã? Cria um Insta, cara. Põe uma foto tua lá, assim, pra assustar. Bum! Moral com foto. Na direção. Quanto que você cobra pra assustar uma casa de... E é, né? Caralho, sexta-feira 13. Aí, cara, hoje tu arrumar um dinheiro, hein, cara? Fazendo evento, hein? Vambora. Lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. Galera, tudo que eu praticamente apliquei pro 302, eu vou aplicar para cá. Praticamente o que eu apliquei pro 302, eu vou aplicar para cá. São crimes de dano, são os únicos crimes culposos e são os únicos crimes que admitem o quê? Aumentativo. Tranquilo? Outro ponto importante aqui. Foi acrescentado o parágrafo 2º nesse crime aqui do 303, que é a hipótese que vai qualificar esse crime. Que vai qualificar esse crime. Quando que ele é qualificado? Quando, também, diante do álcool, ou qualquer outra substância capaz de trazer dependência física ou psíquica, gerar uma lesão corporal culposa de natureza grave ou gravíssima. Olha para a lousa, para de copiar. Olha para a lousa, para de copiar. Todo mundo, olha para cá. Bom, você sabe que aqui, ó, a lesão corporal culposa simples, você vai ter uma detenção de 6 meses a 2 anos. Não se esqueçam, aqui é o parágrafo 2º, tá? Deixa eu até apagar aqui para ficar mais bonitinho. Não se esqueçam que o parágrafo 1º do 303 fala o seguinte: aplica-se, admite-se o que? A figura dos aumentativos. E o parágrafo 2º traz o quê? O qualificador. Traz a figura do qualificador. Bandeirinha, qual é a pena agora aqui nessa hipótese? Alguém sabe? 2 a 5. Reclusão, né? 2 a 5 anos. Reclusão de 2 a 5. Você consegue observar que é quando eu estiver alcoolizado ou sobre qualquer outra substância capaz de trazer dependência física ou psíquica, trazendo o quê? Uma lesão de natureza grave ou gravíssima. Então o legislador em algum momento agora diferencia o tipo de lesão, que até a lei 13.546 ele não diferenciava. Ok? Aí o aluno faz a seguinte pergunta. O aluno inteligente, que pensa, ele fala assim, ó, porra, Bandeira, olha para a lousa. Ele pensa assim, ó, porra, se álcool ou qualquer outra substância capaz de trazer dependência física ou psíquica gerar lesão corporal culposa grave ou gravíssima, eu respondo para uma reclusão de 2 a 5. Então, se eu alcoolizado ou sobre qualquer outra substância capaz de trazer dependência física ou psíquica, gerar agora uma lesão corporal culposa de natureza o quê? Por qual pena eu respondo? Por qual pena eu respondo? Vou te dar uma dica. Esse crime aqui, ó, é um crime de quê? Acertou, sabe? Desculpa. Esse crime aqui é um crime de quê? Dano. Esse crime aqui é de perigo? Atualmente, abstrato. O entendimento atual é que eu responda por uma pena de quê? Na verdade, do 303 em concurso material com 306.
com 306. Parabéns. 303 com 306, que é o álcool mais racha. Álcool mais lesão. Ok? Porque ele não traz esse qualificador de forma expressa. Ele não traz de forma gravíssima. Olha só. Olha para a lousa. Qual é o outro consectário que vai acontecer aqui? Sim. Sim, claro. Lá. Aqui, sim. Sim. Agora aqui é necessário para configurar o 306 que eu tenha acima de 0,30. Ou mediante prova testemunhal, mediante esse conjunto de sinais notórios. Pergunta, qual o outro consectário aqui, gente? Quem vai acertar essa? O que vai acontecer aqui? Olha para a lousa. O que eu já expliquei hoje? O que vai acontecer aqui? Pensa. Boa, moleque. A ação penal pública incondicionada. Porque eu tenho uma lesão corporal culposa mediante o quê? O álcool. Viu? Deus não te fez tão ruim assim. Muito bom, garoto. Vai se tornar uma ação pública incondicionada. Porque eu tenho a lesão corporal mediante o quê? O álcool. Mediante o álcool. Perfeito. Aplica algum instituto beneficiador da 9.099? Claro que não. Claro que não. Perfeito. Parabéns. Parabéns. Cara, não se preocupa não. Era muito feio, cara. Eu também. Era muito feio. Mas muito, muito feio. Muito. Agora eu tô mais ou menos. Melhorei. Falou o galã do diferencial. Falou o galã do diferencial. Olha só. Tá, agora se tu emagrecer, tu vai ficar bonitão. É. Oi? Fiança, afiançável. Afiançável. Ah? Quais são os crimes inafiançáveis constitucionalmente previstos? Quais são os crimes inafiançáveis constitucionalmente previstos, gente? Pronto. Entendeu? A diferença é que vai ser aqui pelo juiz, né? Pelo tempo da pena. Show? Tranquilo? Tá frio assim você, gente? Pô, Sérgio Berranteiro? Porra, Sérgio. Tu mata a onça dente, tá com frio? Ó lá. Ó lá. Pô, vocês estão frios. Vamos lá. Pô, você tá vestido tu um casacão. Pô. Primeiro plantão meu lá em Santa Catarina. Menos 2 graus na serra. Tava lá em Rio do Sul. Eu olhei a viatura assim, o painel, e falei, caralho! Vou congelar tudo. É. Fui ao banheiro, falei, esqueci em casa. É, esqueci em casa. Esqueci em casa. Não é possível. Tão frio que tava. Tão frio que tava, é. Vamos lá, prosseguindo. 304. Artigo 304. É o crime de omissão de socorro, tá? E eu vou configurar ele, vou combinar com 305 já, tá? Que é a evasão para fugir responsabilidade penal ou civil. Omissão de socorro. E concomitantemente, vamos falar também, ao mesmo tempo, do 305, que é o crime de evasão do local para fugir a responsabilidade penal ou civil. Ó, no primeiro momento me interessa estudar isso aqui com vocês, tá? Daqui a pouquinho eu vou chegar aqui. Vou combinar os dois. Vamos devagarzinho para quem nunca viu entender. Só beber uma água antes de continuar. Ei, minha coluna! Copinho de doutor? Porra. Vamos lá. É gente boa. Vamos lá, prosseguindo. Ó.
Olha pra cá pra lousa. Galera, cadê a... Tá, não faz mal não, deixa aqui. Olha aqui, ó. Fiz 3 esqueminhas. 3 esqueminhas, não copia, só presta atenção. Ó. Vamos imaginar que eu tenho um semáforo aqui, ok? Idem pra cá. Tem um semáforo aqui fechado. Tá vermelho. Olha pra lousa e vamos imaginar aqui que eu tenho V1. V1, veículo 1. Aqui eu tenho V2, veículo 2. V1 avança semáforo. E devido a esse avanço semáforo, há uma colisão nesse ponto. Ó. Devido a esse avanço semáforo, há uma colisão nesse ponto. Onde sai completamente lesionado V2, o condutor de V2. Sofre lesão corporal. Vendo essa situação, o que ele fala? Que merda que eu fiz? Não vou ficar aqui, eu vou vazar, vou dar no pé. Ó. E evade-se sem prestar socorro. Não responda ainda, calma. Não responda ainda, calma. Continuando. Exemplo 2. Hoje eu tô um britânico. Ó. V1, V2. Novamente V1 avança semáforo. Novamente é um avanço semáforo, uma colisão nesse ponto. Sendo completamente lesionado quem? Condutor de V1. Que foi quem avançou o semáforo. Que foi quem avançou o semáforo. Continua olhando para a luz aqui, galera. V1 sofre lesão corporal. V2, olhando para a situação, chega e fala, foi esse filho da puta que avançou o semáforo. Quer saber? Vou ficar aqui não. V2 continua a trajetória dele. O carro dele está andando. V2, então, evade-se sem prestar socorro. E por último, eu tenho V1, eu tenho V2 e eu tenho um terceiro veículo, não vai estar envolvido no acidente. Agora, esses dois condutores se envolvem no acidente, nesse cruzamento, onde ambos saem completamente lesionados, em que um não consegue prestar socorro ao outro. Beleza? Nisso, o V3 está passando pelo local e fala, estou com pressa, foda-se, vou embora, foda-se, não preste socorro. Vamos responder agora? Vamos responder agora? Olha para a lousa. V1 vai responder pelo que aqui, no caso concreto? Ele caracteriza a imprudência. Vamos devagar. Em algum momento, só penalmente, não me interessa administrativamente. Penalmente, ele tem alguma hipótese que caracteriza imprudência? Como? Avanço semáforo. Beleza, então já tem imprudência caracterizada. E, geralmente a questão vai te falar, excluindo a culpa subjetiva de V2. Ok? Geralmente ele ainda fala isso. Para excluir a culpa, deixar a culpa exclusiva para V1. A questão deve te falar isso. Tá, diante dessa hipótese, então V1 responderia pelo quê, galera? Vamos ver? Pela lesão corporal que ele causa, 303, com o quê? Com aumento de pena pela omissão de socorro. Lembra que a omissão de socorro é a hipótese que aumenta a pena? Com aumentativo pelo quê? Pela omissão de socorro. Só que não se esqueça, ele ainda teve uma segunda conduta. Ou seja, foram 2 atos gerando 2 resultados, 2 ações gerando 2 resultados. Então ele responde na forma de quê? Concurso formal ou material? Material. Com concurso material de crimes, com qual crime? 305 ainda, que é o crime de evasão do local para fugir de responsabilidade penal ou civil. Primeiro ato foi a colisão. Segundo ato foi a omissão diante do quê? Da evasão do local. Tranquilo? Prosseguindo. Olha para cá. Responde penalmente por alguma coisa aqui? V2 não sofreu nada. Ele vai responder pela autolesão? Claro que não. Então, V1 penalmente não responde por nada. V2 responde pelo quê? Responde pela lesão de V1? Não. Excluir a culpa subjetiva de V2.
Quem deu causa ao acidente não foi o próprio V1, por ter avançado o semáforo? Ele não foi o culpado? V2 não responde a culpa exclusiva de V1, então V2 não responde pela lesão, não. Mas qual foi o outro ato de V2? Omissão de socorro. Então ele responde por qual omissão de socorro? Autônoma do CTB. Ele responde pela omissão de socorro do CTB. 304. Ele responde pelo 305? Evasão do local para fugir de responsabilidade penal civil? Nananina. Por que não? Porque ele não teve responsabilidade. Logo, não há por que responder. E para finalizar, mais fácil. Olha para cá. V1 e V2, ambos estão completamente lesionados, em que um não consegue prestar socorro ao outro. Beleza. V3 não presta socorro, galera. Está envolvido no acidente? Nananina. Logo, ele responde por qual omissão de socorro? Do CTB ou do CP? CP. Então, V3, por ter omitido socorro, vai responder pelo artigo 135 do Código Penal, que é a omissão de socorro do CP. Já já vou fazer traçar algumas diferenças. Omissão de socorro do CP. No doubt, galera? Tranquilo? Copia isso aí. Fala. Fala. Vamos falar sobre isso já já. Vamos falar sobre isso. Eu vou fazer isso de forma de observação. Vamos falar sobre isso também, mas não. Não. Oi. Não, ele não existe que tem que permanecer. Na verdade, mesmo em caso de morte instantânea ou lesões leves, deve estar falando. Depende de ser lesão ou homicídio, tá? Você tem que ficar. É para identificar o condutor. Essa foi a questão do mas isso a gente até comentou muito no nosso curso da PRF. Mesmo se você se evadir, tá? Se, por exemplo, cara, claro, se ele se identificar para você, você policial, rodoviário federal, o cara se identifica, fala, ó, fui eu, tal, só que eu tenho que ir pro trabalho. Te dá a documentação, vai gerar prisão em flagrante dele? Não. Ele vai trabalhar e você depois vai notificá-lo, né? A polícia judiciária vai notificá-lo para responder. Mas não tem prisão em flagrante. Beleza? Só vai haver prisão em flagrante se não houver socorro pronto integral. Qual? Se você estiver lá se identificar, não. Não, pô. Você não omitiu socorro. Tu ficou lá, se identificou, tal. Chegou provavelmente os médicos, os bombeiros, e você vai seguir, vai embora. Seguir tua vida. Qual é o objetivo ali do legislador? A gente vai botar isso como observação. Qual é o objetivo do legislador? É você ser identificado. Ponto. Você ser identificado. Esse é o objetivo do legislador. Que, inclusive, ao meu ver, quando ele falar que mesmo em caso de morte instantânea, você deveria prestar socorro, isso, inclusive, fere o bem jurídico tutelado. Qual é o bem jurídico tutelado? Vida. Se você viu lá, claramente, que a cabeça separou do corpo, tem vida? Não, porra, não precisa ser médico para verificar isso. A gente, nesse caso concreto, não tem mais bem jurídico tutelado, então não teria mais por que ter o crime. Mas o CTB continua verificando. A gente vai falar sobre isso, segura um pouquinho. Tá? Galera, só antes de terminar, de continuar ali melhor, aplica-se, eu acabei passando direto, aplica-se o perdão judicial no 302, 303, sim ou não? Aplica-se o perdão judicial nos crimes 302, 303 do CTB, sim ou não? A pergunta foi, olha, calma, a pergunta é sim ou não? Certo ou errado? Certo. Anota essa observação, vamos lá. Só antes de continuar, tá, gente? Ainda é referente 302, 303, que eu passei direto, tá? Fui com muita sede ao 304, 305. Anota aí, observação. Nos crimes dos artigos 302 e 303, nos crimes dos artigos 302 e 303, caralho, o tempo tá voando. 302 e 303, admite-se o perdão judicial. Admite-se o perdão judicial. 302, 303, admite-se o perdão judicial. Admite-se o perdão judicial. Previstos
nos artigos 121 e 129 do CP. Previstos nos artigos 121 e 129 do CP. Vírgula. Vírgula. Já que 121 e 129 do CP. Já que o artigo 300 do CTB foi revogado. Já que o artigo 300 do CTB foi revogado. Foi revogado. Parênteses. Previa o perdão judicial no CTB. Previa expressamente, põe assim, previa expressamente o perdão judicial no CTB. Previa o perdão previa expressamente o perdão judicial no CTB. Eu ia dar um exemplo que eu sempre dou em sala, mas agora eu acho que eu não posso mais. Mas eu vou dar, foda-se. Uma noite sem madeirada. Ó, o que acontece? O perdão judicial do CTB trazia de forma expressa, tá? Quem seriam beneficiados do CTB, o perdão judicial do CTB. Quem seria beneficiado pelo perdão judicial, tá? Por esse instituto, que era pai, filho, esposa. Praticamente era isso. Ele trazia ascendentes e descendentes em primeiro grau. Já do CP, não. O perdão judicial do CP, o espectro dele é muito mais o quê? Abrangente. Você engloba o quê? O sentimento. Aí eu trago até um exemplo que eu brinco, né? Que é o seguinte, não que seja caso concreto, tá? Mas é o seguinte, deixando bem claro que não é caso concreto, tá? Você tem uma esposa, tá? Aí você tem um amante. Levantou na hora, né? Aí você tem uma esposa e uma amante. Lembrando que não é caso concreto, tá, amor? Não é. Deixando isso bem claro. Alguém tem, tá? Aí o cara não gosta mais da esposa, por algum motivo, que não é meu caso. Mas ele ama a amante, tá? Aí capota o carro, morre a esposa. Capota o carro no outro dia, morre a amante. Hã? Aí foda-se. Vamos supor. Teoricamente, pelo perdão judicial do CTB, por mais que aquele sentimento pela amante fosse bem grande, ele não teria o Instituto Perdão Judicial, segundo o CTB. Pelo CP é possível aplicar, porque leva em consideração o sentimento. Se aquela sua perda foi o quê? Suficiente para não aplicar a pena. Beleza? O CTB não. Ele trazia expressas figuras que aplicavam. Por isso que o legislador excluiu. Beleza? Por isso que o legislador revogou o 300. Resumindo e concluindo. Melhorou, né? Não, melhorou. Beneficiou, né? Deixando claro, então, que é possível aplicar o perdão judicial no CTB? Sim. Está previsto no próprio CTB? Não. Está onde? Código Penal, no 121 e 129. Galera, existe corrente que diz que não seria possível aplicar o perdão judicial no CTB, tendo em vista que o 291 fala o quê? Que eu só vou abrir parte geral, tá? Existe essa corrente, só que essa não está prevalecendo. Para sua prova, é possível? Sim. Até porque seria totalmente desproporcional, né? Você aplicar no 121 e 129 e não aplicar, por exemplo, no crimes de trânsito, nos crimes de trânsito. Beleza? Tranquilo até agora? Olha a questão que caiu na prova. Vamos ver se vocês acertariam diante daquilo ali. Continuando aqui, ó. Olha aqui, ó. Continuando aqui do lado. Olha o que caiu numa prova já. Eu não sou free boy, mas tô na moda. Nada gosto. Mulher.